Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma série de estudos sobre a natureza da igreja. Hoje nós estaremos estudando sobre o ministério da igreja. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece com leviandade, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós vemos aí o ministério da igreja desempenhando por três ministérios, um ministério tríplice, que é o ministério da fé, do amor e da esperança. Nós vemos que a palavra ministério vem do grego diaconia, e significa serviço ou algo feito em prol dos outros. Quem presta serviço é servo, no caso, diáconos. Portanto, o ministério da igreja reside em sua natureza de serva. Seguindo o modelo de Cristo, a igreja deveria agir da mesma forma como ele agiu. Sempre quando nós pensamos na questão do exemplo de Jesus Cristo como servo e que veio para servir, não para ser servido, nós lembramos daquela ocasião em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E havia uma confusão entre os discípulos que não entendiam muito aquela ação de Jesus Cristo. E Jesus demonstrou com seu próprio exemplo que nós devemos servir uns aos outros. O intuito de servir deveria ser o motivo de todo o nosso trabalho na igreja. Percebemos que a distribuição dos dons da parte de Deus e o exercício dos diversos ministérios pela igreja são relacionados como causa e efeito. Em particular, os dons de capacitação têm como propósito servir aos servos de Deus. Assim, nós entendemos que o ministério ou serviço, diaconia, é da igreja como um todo, e os dons espirituais determinantes para a atuação de cada membro. Então, nós vemos que um tríplice ministério, baseado nesse versículo 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios, que terminamos de ler, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. O raciocínio lógico do apóstolo Paulo é visto quando tratamos de 1 Coríntios, capítulos 12 e 13, como uma unidade. O capítulo 12 nos fala sobre os dons, acerca da diversidade dos dons espirituais e a unidade dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons são dados não para engrandecer o recipiente, mas para dar condições de servir ao outro. Os dons, portanto, devem ser utilizados
lembrando-se do exemplo de Cristo. Se não servirmos com o amor, o nosso dom se torna inútil. Versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, nós vemos que todo dom, a capacitação deve ser ministrado com amor. Se não servirmos com amor, o nosso dom se torna inútil e de mero orgulho pessoal, em vez de condição para servir. E aí nós temos o amor, a fé e a esperança. A fé gera a esperança e da esperança brota o amor. Então, estão os três interligados. Embora o amor seja a principal característica do ministério da igreja, não é a única. As outras duas, a fé e a esperança, entram em campo e contribuem para construir uma bela tríade ministerial. São as três qualidades que impulsionaram e direcionaram o ministério da igreja desde os seus primórdios no Novo Testamento. E aí nós vamos ver o primeiro deles, que é o ministério da fé. A fé como condição ao ministério eclesiástico refere-se principalmente ao relacionamento da igreja com Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja é, antes de tudo, a comunidade da fé. A fé da igreja é centralizada na pessoa de Jesus Cristo, sua obra redentora na cruz do Calvário e sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. Esse é o resumo de tudo que nós, como cristãos, cremos. Essa é a fé centralizada na pessoa de Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário e na sua ressurreição dentre os mortos. Fé significa ser movido pela convicção de que existem coisas que o olho humano não vê. Nós vemos que Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Então, a fé ela é muito importante no ministério da igreja e é sinal da presença de Deus e de sua salvação, sinal de que a fé é dom de Deus, sem a qual é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja vem cumprindo o seu ministério à medida que leva as pessoas a um relacionamento com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Na sequência, nós vemos o ministério do amor. A Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. O texto bíblico desta lição, 1 Coríntios capítulo 13, informa que os dons e seus respectivos ministérios não valem para nada, senão como verdadeira expressão do amor de Deus, que é o amor ágape. Esse amor deve caracterizar todo o nosso agir. Lembrando que o amor ágape é o amor que não requer, é um amor incondicional, ele não requer qualquer atitude nossa para que ele possa existir. A lei de Deus se resume em uma única palavra, amor. Isso não é de surpreender, desde que o apóstolo João afirma que Deus é amor. O ministério da Igreja de Cristo tem como propósito dar expressão ao amor de Deus. O único Deus, Criador dos céus e da terra, se manifesta na vida da Igreja, o corpo de Cristo. O ministério da Igreja, como expressão do amor de Deus, é direcionado primeiro, mas não exclusivamente aos santos. Uma convivência desta na qual um cuida do outro é a garantia de que quem serve também recebe para o fortalecimento do corpo inteiro. Nós vemos aí que a expressão do amor, ela faz com que as pessoas possam sentir a necessidade de uns para com os outros. E nós vemos aqui que, em primeiro lugar, aos domésticos da fé, mas também esse amor não deve ser somente exercido dentro da comunidade cristã, mas também para fora, ser expresso pelas pessoas que rodeiam o bairro onde a igreja está, a cidade onde a igreja está. Então, todos devem ser objetivos do amor de Deus, do amor da comunidade cristã chamada igreja. Não somente o objetivo não deve ser somente o amor entre os irmãos dentro da mesma fé, mas também com aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo. Esse amor também deve ser direcionado a eles de formas ativas, né?
não somente no falar, mas também em prática. Na sequência, o ministério da esperança. A fé e a esperança são atributos do amor, então são interligados, a fé, a esperança e o amor, como diz o próprio apóstolo Paulo no versículo 13 desse capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor tudo crê, tudo espera. A fé e a esperança são qualidades ou atributos do amor. A esperança é uma característica vital do ministério da igreja e acredita na vitória do amor e do bem. A esperança se baseia na ressurreição de Jesus Cristo e na promessa de Deus de uma herança eterna e incorruptível, reservada para a igreja de Cristo. Que nós podemos pensar sobre a questão da esperança é que nós devemos ter essa esperança em Jesus Cristo de que se fôssemos, como o apóstolo Paulo mesmo menciona em uma de suas cartas, de que se fôssemos somente tivéssemos essa vida aqui, seriam as pessoas mais desprezíveis. Mas nós temos uma esperança de que aquilo que Jesus nos prometeu é a vida eterna, a herança eterna e incorruptível, que não depende da nossa vida aqui, mas ela vai muito mais além. Então, por isso que não há espaço para o cristão, para o crente em Jesus Cristo, ao desespero, à desconfiança, mas que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos ter a certeza de que a vida eterna está garantida. A garantia dessa herança é o Espírito Santo concedido a cada crente em Jesus, porém tem sua origem na promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis capítulo 13. O ministério da igreja é uma extensão de sua própria natureza e é evidência visível da esperança que nela há. Em palavras e ações, a igreja anuncia as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo e assim cumpre o seu ministério, trazendo a esperança àqueles que andam nas trevas do mal. Então, por que é que um funeral de um cristão é diferente de um funeral de uma pessoa que não é cristã? Porque nós sabemos, nós temos a certeza que encontraremos aquela pessoa na glória do Senhor. E que aquela pessoa ela não morreu e ali acabou. Nós temos a esperança da vida eterna. O multiministério de hoje. O ministério da igreja tem muitas facetas, como o próprio Jesus veio para ensinar, pregar, curar. Esse multiministério, multiplicidades de ministérios que a igreja deve exercer hoje em dia, ensinar, pregar, curar, orar, visitar, sempre visando ao corpo, alma e espírito das pessoas. Não somente a questão espiritual, mas também a pessoa como um todo, de uma forma completa. Nós vemos que, às vezes, as igrejas podem desenvolver ministérios voltados ao ser humano como um todo. Às vezes, as igrejas locais atuam por conta própria ou em convênio com órgãos governamentais ou em parcerias com empresas privadas, e às vezes por meio de sua convenção estadual. Nós vemos vários exemplos de várias igrejas que têm um ministério de ação social muito produtivo, com o envolvimento de vários profissionais, como médicos, dentistas, cabeleireiros, que oferecem seus serviços gratuitamente. As atividades promovidas em nome dessas igrejas incluem apoio a dependentes de substâncias químicas e outros serviços. Né? Então, nós vemos que várias ações sociais são promovidas e cursos também às comunidades carentes locais. Então, as igrejas elas não precisam ficar imóveis, mesmo nesse tempo de pandemia. Elas devem praticar o amor de Jesus Cristo, exercendo esse multiministério. Torna-se evidente que a igreja tem personalidade própria e peculiar, quer dizer, não há outra instituição, comunidade ou entidade capaz de reunir as mesmas características que formam a realidade que é a igreja. O ministério da igreja é uma extensão de sua própria personalidade e natureza. Como serva de Deus, temos visto hoje que este ministério é movido e sustentado pela fé, a esperança e o amor. E destes, o maior é o amor. Então, o amor pelas pessoas, sentindo a necessidade delas, sendo sensível às suas condições. Então, a igreja precisa atuar também nessa frente de ação social.
A lição e foco. Nós temos, como servos de Deus, o privilégio de servir. E esse é o maior privilégio do ser humano. Cada tarefa tem valor eterno. Para cada serviço é necessário ter a devida capacitação ou dom. Cada crente recebeu pelo menos um dom de Deus. Qual é o seu? Visitar, ensinar, pregar, orar, encorajar, ajudar, contribuir. Todos nós recebemos pelo menos um dom de Deus para exercê-los dentro do corpo de Cristo e também trazendo essa posição de servo para com relação à nossa comunidade também. A melhor maneira de servir a Deus é por meio de sua igreja local. É ela quem oferece o espaço necessário para usar e desenvolver o seu dom. A quem Deus chama, ele capacita. Muitas vezes os que se acham capazes para desenvolver um bom trabalho ou ministério se atrapalham, pois não o fazem na plena dependência de Deus. Outros nem começam por não acreditar em seu potencial ou capacidade. Na verdade, se Deus colocar em seu coração o desejo de servir, ele vai operar em você, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Agente de Deus, a sua igreja é uma agência do reino de Deus. Portanto, como membro de sua igreja, você é agente desse reino. Você foi escolhido por Deus para representar e exemplificar os valores do reino neste mundo. O ministério de todos. Como vai sua igreja? Ela anda com todos os cilindros disparando e tem bom desempenho? Ou fica engasgando com seu rendimento comprometido? Em sua análise dos ofícios eclesiásticos, um autor contemporâneo distingue entre dons de ministério, que são exercidos ocasionalmente, conforme uma necessidade específica e localizada, por um lado, e dons de uso constante na igreja, por outro. A categoria anterior incluiria a declaração de sabedoria, conhecimento e discernimentos de espíritos. Os últimos são utilizados numa base regular, tais como os dons de evangelista, pastor, mestre, diácono, ancião e bispo. E também vale ressaltar nessa questão dos ministérios de todos, que o conceito tradicional de ministério exercido por um homem só não é o modelo neotestamentário. A ideia de ministério único conduz a uma igreja controlada por poucos, enquanto a ideia de ministério como uma atividade plural conduz ao serviço mútuo ou diaconia. O serviço prestado pelo clero, o ministério pastoral de tempo integral, deveria facilitar, habilitar e desenvolver o potencial dos demais cristãos. O importante é que todos possam exercer os seus dons na igreja local. O conceito de ministério de todos os membros ajuda a manter o equilíbrio entre privilégio e responsabilidade. Cada membro da igreja recebeu de Deus algum dom particular, alguma aptidão ou as condições para algum serviço particular. Os dons diferem amplamente, mas são todos igualmente dons de Deus. Assim, não os devemos ostentar como se fossem nossas realizações. E nós os temos recebido não como nossa possessão particular, mas em confiança para a igreja toda como mordomos. Não devemos, se todos nós recebemos dons de Deus, pelo menos um dom, devemos colocá-los em exercício, em prática, para que o corpo todo seja edificado. E que nós possamos cada vez mais reconhecermos que estamos participantes da igreja local como servos do Senhor, servindo uns aos outros. Que Deus possa nos abençoar.